A Justiça do Amazonas condenou 5 policiais civis acusados de pertencer a uma organização criminosa. As penas variam de 3 a 14 anos de prisão e expulsão do quadro da polícia. O julgamento dessas 10 pessoas condenadas ocorreu na última quinta-feira no Fórum Ministro Enoque Reis. No processo estavam arroladas 17 pessoas denunciadas por participação em uma organização criminosa atuante aqui no estado do Amazonas. Das 17, apenas 10 foram condenadas, entre elas 5 policiais civis e um advogado da OAB. 4 pessoas acabaram sendo inocentadas, 2 morreram durante todo este processo e uma acabou sendo julgada por um outro processo e não por participação nesta organização criminosa. Vale destacar que todo o trabalho de investigação iniciou no ano de 2009, no momento em que uma pessoa pertencente a esse grupo criminoso acabou sendo presa. Portanto, a Operação 40 Graus foi iniciada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. O ex-policial militar Moacir Jorge, conhecido como Moa, que também foi preso também por investigação em torno deste caso, ele que repassou os nomes das pessoas que eram participantes desse grupo criminoso e identificou cada um dos policiais civis. Ele foi morto no ano de 2017 em uma rebelião que ocorreu no Compágio. Parte também das informações repassadas por Moa davam conta de que o grupo criminoso era liderado pelo ex-apresentador, ex-deputado estadual, que agora não está mais entre nós, o Wallace Souza e o filho dele, Rafael Souza. Só que informações a respeito da participação deles em todo este processo não foi repassada. Vale destacar que Rafael Souza acabou sendo inocentado no ano de 2021. Vale destacar ainda que as autoridades trouxeram informações a respeito da participação, como que essa organização criminosa ela atuava. Eram 3 núcleos. Um era responsável pelo gerenciamento, por coordenar essa organização criminosa. O segundo núcleo era responsável pela venda de entorpecentes, pelo transporte e deslocamento. E o terceiro núcleo era responsável por realizar ali a captação de informações para que nenhuma das pessoas pudessem ser presas. Era onde se encaixavam ali os policiais civis, que tinham informações privilegiadas sobre as ações da Polícia Civil e Polícia Militar do Estado. A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, acabou se manifestando dizendo que todas as providências em torno dos policiais envolvidos já foram tomadas e que eles foram afastados dos cargos que ocupavam dentro do sistema. A OAB também emitiu uma nota trazendo a informação de que neste primeiro momento não vai se manifestar, somente após o trânsito em julgado, pois eventuais processos do Tribunal de Ética e Disciplina ocorrem em sigilo. São várias pessoas acusadas de participar desse esquema criminoso. Entre todas essas pessoas, existiam 5 policiais condenados nesse momento. A condenação, além da prisão, que varia entre 3 e 14 anos, ela também determina o afastamento desses policiais, a expulsão dos quadros da Polícia Civil. É um processo que já dura há muito tempo, é desdobramento de operações, e a gente citou aqui o caso Wallace. O caso Wallace é um caso que ficou muito popular aqui no nosso estado em 2009, principalmente quando o caso chegou aí para parar na polícia. Porém, o Wallace não chegou a ser condenado, né? Ele morreu em 2010, depois de ter sido cassado pela Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar. O quadro de saúde dele foi se agravando, ele chegou a morrer de parada cardíaca em São Paulo em 2010. Mas as operações continuaram. O policial que denunciou o caso, que inclusive envolvia no ex-parlamentar e esses policiais, né, que são de desdobramentos de outras operações que vieram posterior a essa, é o Moa, que também morreu. Moa morreu em 2017, naquela rebelião que foi uma chacina lá no Compágio, no início do ano de 2017. Então, muitos desses casos ficaram impunes ao longo dos anos por conta das mortes dos depoentes e da possibilidade de não chegar mais às provas, né, a ter testemunhas. Muitas pessoas morreram ao longo desse processo, inclusive o próprio Moa, que já estava condenado também por alguns dos crimes que teria cometido. Aliás, que cometeu, né? Quando há condenação é que a justiça já chegou à conclusão de que houve o cometimento do crime, mas ainda existiam outros que ele era suspeito. Então, esses policiais também são suspeitos de participar de organizações criminosas, de matar traficantes, entre outras coisas.
E por conta disso, 5 já foram condenados agora pela Justiça. Outras 5 pessoas também, só que não pertenciam à Polícia Civil. Essas imagens aqui são imagens de 1º de janeiro, se eu não me engano, que foi o dia da rebelião que aconteceu lá no Compage, né? Que foi quando Moa morreu. Moa era um policial militar, por ser policial militar, ele já tinha perdido, né, o cargo de policial, então ele acabou indo para a penitenciária comum, mas ele ficava num seguro que era são as celas da frente, onde ficam os policiais, que os próprios bandidos chamam de vermes, e os jacks, que são os estupradores, eles ficam nessas celas de seguro, que é para não ter contato com os demais presos e evitar que acontecesse a morte ou violência deles. O que não foi possível evitar quando a rebelião ganhou a proporção que foi nesse caso. Mais de 50 pessoas morreram, entre eles o Moa, que denunciou várias outras pessoas. A própria morte dele acabou sendo um dos obstáculos para a condenação e para a continuidade de investigações por conta das mudanças de depoimento que Moa teve ao longo do tempo que esteve preso e também a própria morte dele. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.